vamos tratar juntos, beleza? Notas de rodapé, tá? Item 6. O que vem a ser essas notas de rodapé? Vou pegar aqui as páginas daquela monografia desmontada do meu aluno e mostrar para vocês as notas. Aqui embaixo, as notinhas de rodapé e tal. Um detalhe importante para saber das notas. Ali é texto 10. Então, se no teu texto é 12, a tua citação direta é 11, a nota de rodapé é 10, o tamanho da letra. E a tua letra é Arial. Não utilize em Arial, não utilize em outra. Poderia utilizar ali outra Times, enfim, mas não. Utiliza Arial, 12, normal, 11, citação direta. E utiliza também a citação 10 lá no rodapé. O rodapé, ele vai ter todas as informações conforme os nossos modelos, inclusive da Univale, nome do autor, nome do título, edição, se existir edição do livro, cidade, editora, ano e página. Sempre tem que ter página. Só não vai colocar página naquelas que não tem página, como o exemplo daquela biblioteca digital da Saraiva que vocês receberam ali as citações. Eu coloquei no grupo na semana passada de como que faz essa citação. E também, se não tiver como saber, depois eu encaminho juntamente com esse vídeo aqui um material complementar de como fazer a citação referente àquelas obras da Saraiva ali, que foi a indicação do professor Clóvis, ou seja, que a gente coloca, faz a citação normal do livro, coloca disponível em, que vai estar entrando no site, porém escreve um NP, não paginado. Né? Então, sob esse ponto de vista aí, vocês vão poder trabalhar sem ter maiores dificuldades aí nessa questão das obras da Saraiva. Lembrando que na hora de colar isso para dentro do texto, vocês observem lá o material que eu produzi de como utilizar o modelo da Univale para escrever a tua monografia sem ter que pagar uma formatação depois, sem ter que passar trabalho com a questão da formatação. Então não esqueçam que nas notas de rodapé nós precisamos das páginas, a menos que não tenha. Professor, tem 3 tipos de livro. Tem o livro físico, que é igual esse que o professor está na mão. Tem esse da Saraiva, que a gente sabe que não é paginado. E tem uns livros assim, ó, professor, que é PDF. Eu ganhei, me encaminharam o PDF, que é escaneado e tal. Porém, no meu scanner não tem o número de páginas. Porque às vezes, quando a pessoa vai lá e escaneia esse livro aqui, ó, ela vai ter o número de página aqui em cima. Só que em determinadas situações, o próprio livro é um e-book. E ele não tem esse número de página escaneado. Que número que eu vou colocar? Eu vou colocar a página do PDF. Beleza? Mesmo que aquilo não corresponda, o número se eu for analisar, né? Estou na página 10 aqui do livro, mas na realidade eu estou colocando aqui uma citação da primeira página, que na verdade é 21 por conta do PDF, porque tem muitas capas, muitas coisas, não importa, coloca pelo menos o do PDF. A ideia da monografia é, você está fazendo e você está indicando de onde está tirando. Essa é a ideia, coloquem isso sempre na cabeça. Então, entre não paginado é porque não tem página, PDF eu tenho página no PDF e livro comum eu tenho no livro comum. Se o meu livro ele é escaneado de um livro comum que tem o número da página, meu amigo, não tem dúvida, eu utilizo o número da página. Beleza? Fechou. Sexto texto. Eu vou deixar eu vou falar agora. O próximo passo é o plágio. Né? O que é o plágio? O que eu vejo assim, de preocupação dos alunos e até mesmo nas correções que eu fiz com o que pode ser considerado um plágio ou não. Existe até o autoplágio, segundo o professor Paz hoje, que é quando eu escrevo um artigo, publico, depois eu uso num outro texto e não digo que é do artigo que eu produzi. É um autoplágio. Mas cadê o prejuízo? Não tem prejuízo porque sou eu que estou fazendo, mas existe um autoplágio. O que é plágio? Plágio se alguém escrever para mim eu colocar o nome, né, é plágio. Então, assim, eu contrato alguém para fazer e depois eu boto meu nome, é crime, é plágio, é violação de direito autoral. Plágio é quando eu copio a monografia literalmente de outra pessoa e coloco como se fosse meu, e que isso aí eu acho que é o mais difícil de acontecer, essas duas hipóteses iniciais não, porque ninguém quer se enganar também, cada um vai fazer o seu trabalho. É melhor um trabalho mediano feito por alguém do que um trabalho 10 que não foi feito pela pessoa. Então, na realidade, assim, o plágio, então, da cópia literal, de pegar uma monografia inteira, copiar e colocar para cá, quando é que ele vai estar configurado? A partir do momento que eu não defender isso na banca. Então, nesse momento, assim, de produção de monografia, se vocês tiverem dúvidas, se vocês copiarem um parágrafo, por exemplo, um parágrafo inteiro eu tirei de uma monografia, esqueci de falar para o professor, fala para o professor. É melhor porque, assim, a partir do momento em que você defende isso numa banca, numa apresentação de uma monografia, você pode ter cometido o crime do 184. Enquanto estiver produzindo, são todas orientações, correções, não se fala em plágio, se fala em indícios de cópia, de plágio e tal, mas isso só vai se configurar quando se tornar público.
Tá? Então, assim, para a gente evitar qualquer tipo de constrangimento, qualquer coisa, na dúvida me pergunte. É melhor me perguntar várias vezes sobre se aquilo pode ser considerado um plágio ou não, e eu te falar várias vezes que não é plágio, do que a gente não perguntar uma vez e por essa uma vez a gente ter problema. Então, nesse aspecto, assim, ó, o que pode ser plágio? Essa cópia é um fazer pelo outro, é quando eu pego lá, por exemplo, assim, ó, a paráfrase, quando eu vou fazer, eu vou pegar o parágrafo aqui do Note e eu vou ler, vou dar uma interpretação e vou escrever. Só que assim, ó, eu não posso trocar só os sinônimos. Ah, eu troquei só as palavrinhas de ligação, ficou show. Mas se eu olhar, é 90% igual. Isso é plágio. Eu preciso trocar a ideia, não trocar a ideia, mas trocar a forma de abordar a ideia para que eu possa considerar aquilo como uma paráfrase. Então, lembrem disso. E outra coisa, o que mais também pode ser considerado plágio? Informação sem fonte. Ah, eu fiz uma informação, trouxe um dado histórico e na sequência dei as correções, isso me chamou a atenção. Eu falei do Brasil colônia, depois na sequência eu utilizei uma continuidade da história. No primeiro parágrafo eu tinha uma fonte, no segundo eu não tinha. Como é que eu, Flávio, sei de uma informação histórica dessa? Isso pode ser considerado um plágio também. Então assim, ó, na dúvida, sempre coloque a nota. Se eu verificar na correção que precisa tirar a nota, porque não precisa dela ali, é mais fácil eu tirar do que colocar, entende? O aluno faz o trabalho inteiro, faz um capítulo inteiro e não coloca a nota. Eu digo, vai lá e procura. Poxa, quantos livros vocês usam para ler para poder encontrar os assuntos? Então é mais fácil colocar em tudo e depois eu pedir para tirar. Beleza? Não vai ser o nosso caso, mas só para vocês tirem essas dúvidas quanto às questões de plágio. Aspas, itálico e negrito no meio do texto. São os próximos 3 assuntos. Ó, 8, 9 e 10. Aspas no meio do texto comum, uso de itálico no texto comum, texto normal, e uso de negrito no texto normal. Eu sei que vocês querem dar algum destaque. Então, por exemplo, assim, ó, quando eu falo assim, ó, eu falo de uma determinada coisa no meu texto, e eu quero dizer assim, eu quero destacar que o direito penal, por exemplo, ele é objetivo e subjetivo. Então eu falo assim, quanto ao direito objetivo eu faço igual ao NUT, igual ao ORI, coloco o negrito. Eu não posso colocar negrito. Quando é que eu uso negrito no meu texto comum? Nunca. Eu só vou usar negrito na minha nota de rodapé, quando eu estiver dando o título da obra e nos meus subtítulos e títulos. Mas no meio do meu texto eu não vou ficar negritando, isso não é correto. Quando é que eu uso itálico? Itálico quando eu tiver uma palavra em latim, em inglês, em espanhol, quando eu tiver uma outra língua, eu utilizo o itálico. Então, quando eu falo assim, ó, inclusive o indúbio pro réu, o indúbio pro réu dele vai em itálico, porque ele é uma palavra estrangeira. E quando é que eu uso as aspas? Para citação direta. Então, quando eu fizer aquela citação de até 3 linhas, eu uso aspas no texto normal. Aí a gente costuma falar, e às vezes o professor fala assim, olha só, tal coisa, ó, entre aspas, né? Só que esse jeito que a gente fala de entre aspas não é o jeito que eu vou escrever na minha monografia, né? Então eu vou dizer assim, eu botei entre aspas porque a senhora quis fazer uma ressalva. Não é assim. As aspas dentro do texto normal é só para citação direta. Então tudo que você colocar entre aspas é porque não é teu. Tudo que você colocar em itálico é porque é em outra língua e tudo que você colocar em negrito é porque está errado, porque não vai negrito. Entende? Se a tua citação direta, se a tua cópia dentro das aspas, ela tiver itálico, ela tiver negrito, aí pode colocar. Porque daí se tiver igual o livro, você copia do livro. Na citação direta, seja ela curta ou longa, você vai copiar até os erros de português. Se tiver erro de português, vai copiar e não vai fazer menção nenhuma e também não vai grifar. Monografia não é petição. Então a gente não vai fazer igual na jurisprudência, que eu cito, daí o pessoal vai olhar as petições do professor e dizer, o professor fala, mas lá na petição dele ele grifa, aumenta a fonte, claro, obviamente, mas aquilo não é a monografia. Em petição a gente costuma colocar, né, da jurisprudência, vai lá, pega a parte que te interessa, negrito, itálico, faz o que quiser lá, cada um tem um modelo, porque não tem a BNT na petição, e coloca, grifamos. Ninguém vai colocar grifamos, nem grifou-se, nem destacou-se, ou sem destaque no original, porque não se usa destaque em citação direta. Seja ela entre aspas, seja ela ressaltada ali, né, recuada para os 4 centímetros. Beleza? Então não destaque. Agora, se o livro tiver, pode usar. Então, por exemplo, o livro destacava lá direito penal objetivo, subjetivo, negrito nessa palavra, negrito nessa, aí copia igual, porque é para copiar igual. Última coisa, último ponto, são as categorias no texto comum. O que é uma categoria? Categoria também são denominadas palavra-chave. Então, por exemplo, assim, quando eu falo em direito penal, quando eu falo em direito processual penal, quando eu falo em Estado,
Assim, ó, eu acho impossível, eu tenho uma séria dificuldade de escrever Estado, quando eu estou me referindo ao Estado de Santa Catarina ou Estado-nação, Brasil, escrever o Estado como essa composição desse Estado moderno que a gente vive, contemporâneo, escrever isso com letra minúscula. Para mim, com letra minúscula é o meu estado de espírito, se eu estou feliz, se eu estou triste. Agora, o Estado, que é essa instituição que eu estou me referindo, ele tem a primeira maiúscula, então ele é Estado maiúsculo. O direito, para mim, ele tem maiúsculo. O direito sem maiúsculo é essa mão, a mão direita, né? Então, é isso sim. Agora, quando eu falo em direito é maiúsculo. Quando eu falo em direito penal é direito com o D maiúsculo e o P do penal maiúsculo. Quando eu falo em direito processual penal é direito processual e o penal sempre as iniciais maiúsculas. Todas as categorias do teu trabalho, elas são grifadas com a primeira em maiúsculo dentro do teu texto. Então, quando eu vou trabalhar lá, por exemplo, assim, ó, a categoria professor, vou analisar a responsabilidade do professor. Então, o professor, lá toda vez que eu me referir ao professor, que eu conceituei quem é o professor dentro do meu texto, essa categoria professor, ela vai estar grifada com a primeira letra maiúscula. Muitos nas correções iniciais eu coloquei direito, Estado, direito processual penal, direito constitucional, alguns que abordaram com as iniciais maiúsculas. Beleza? Esse vídeo foi para esclarecer esses pontos que são erros incomuns, mas daí ele precisa ser analisado em conjunto com o primeiro explicando como é que se escreve a monografia, em conjunto com aquele que ensina a mexer no Word. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos.